Sula, o que você fez com os desenhos feios e indignos de entrar na pasta? Eu Ah, costumava jogar os meus fora. eu joguei tudo fora. Assim, ó, tem um site chamado Line of Action que eu faço os gestos. E o gestos do Line of Action, ele começa com gestos de 30 segundos e depois com gestos de 1 minuto. E eu fiz esse exercício diariamente durante muitos dias. Pronto, agora com plural. Quando eu ia guardar os desenhos, eu só guardava os gestos de 5 e 10 minutos. Esses de 1 minuto eu jogava fora. Então, eu joguei muito desenho fora. Tem muita coisa que era bobagem, saca? Além do que, eu tinha 2 irmãs mais novas. Então, tem muito desenho sacrificado por briga de irmã. Porque era aquela coisa, sabe? Invadia, brigava, jogava no chão, rasgava sem querer, saca? Então, tipo, teve muito desenho que se acidentou aí no processo. Não estou zoando elas, tá? Elas sempre foram muito respeitosas com isso. Mas ter irmã é meio tipo ter gato novo, é sempre um elemento meio caótico na sua vida. Então teve desenhos acidentados aí que não deu pra gente guardar. Mas muita coisa foi jogada fora. Guarda o que vale a pena, senão você vai ficar com muita tranqueira, sabe? Então é a mesma coisa. Hoje em dia eu faço os estudos de aquarela, faço os estudos de óleo, e os que não deram certo vai embora, saca? Tipo, foda-se. Nós, que mais? Sula, qual marca ou modelo de mesa digitalizadora você não recomenda usar? Você sabe, eu tava conversando com o meu marido sobre isso. Antigamente, galera, antigamente mesmo, tá? Vamos voltar lá pra 96, 97. Tinha umas tablets da Genius que não é que a caneta tinha bateria. A caneta não tinha pressão. A caneta era um clique de mouse disfarçado. Com um fio. Era uma desgraça de usar aquilo. Então, eu usava. Olha que interessante. Ele tinha um mouse de precisão que ele fazia a movimentação da tablet. Mas era um mouse, não era uma caneta. A caneta era horrível de usar. Mas como o movimento do mouse era mais fácil de controlar para desenhar do que o movimento do mouse normal, eu usava esse mouse de precisão. Então, antigamente, essa coisa de tablet que não funcionava era real, sabe? Você ter caneta com bateria, caneta com pouca sensibilidade à pressão. Tinha umas canetas com 256 níveis de pressão, não dava pra fazer nada com aquilo. Caneta com fio, tablet muito pequena. Hoje em dia, tá? A minha experiência com as tablets que eu experimentei é que o nível de qualidade mínimo subiu muito. Existem alguns pormenores de driver. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada no driver antes de vocês comprarem. Olha como é que funciona o driver da XP Pen. Olha como é que funciona o driver da Ruyon. Tem aquela Chance Labs também. Eu acho que a Chance Labs ela é um pouquinho grife, mas ela tem um produto bem bom. Eu nunca tive chance de experimentar. E tem a Wacom, que é... A Wacom é a Apple das tablets, né? Ela é cara de um jeito que não justifica mais. Então, eu não sei te recomendar uma tablet específica, tá? Dito isso, eu tenho bastante experiência com tablet da Wacom, que são muito boas. O que o pessoal chama de Daily Driver, a minha tablet principal é uma Cintiq 24 polegadas Pro. Ela é muito boa e ela é muito cara. Ela me custou, acho que foi 22 mil reais na época. Não paguem 22 mil reais numa tablet hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas ela é muito boa, tá? Eu tenho bastante experiência com as tablets da XP Pen. E essa última de 19 polegadas que eles me mandaram me impressionou bastante. Ela é muito responsiva, a sensibilidade e a pressão é muito boa, o preço dela é bom, o tamanho da tablet é ótimo, sabe? Então, eu tenho tido experiências muito boas com as tablets da XP Pen. O Marco Álvares fez um review muito interessante com tablets em que ele experimentou uns modelos mais simples e ele estava falando que os modelos mais simples da Ruyon são muito bons também. Dá uma olhadinha nesse vídeo de review, tá? E se você souber inglês, tem um cara chamado Brad Coolball que faz review de tablet. Ele tem um site explicando e comparando tablet. Então, se você quiser pegar um cara que comprou todas as tablets do mercado e testou, é esse cara, Brad Coolball. Vai no site dele, sabe? Mas de minha experiência, tá? O Aqua é muito boa, XPP é muito boa, Ruyon não experimentei ainda, mas de acordo com o review do Marco também parece muito bom. Principalmente nos modelos mais simples. Então vai fundo. Essas são as marcas que eu tenho top of mind, sabe? É isso, galera. Sula,
Por que você decidiu sair do estilo anime e ir pro semi-realismo? Foi porque você gostou mais ou por questões de trabalho? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Olhando essa pasta, tá? Fazendo essa pesquisa interna, eu acho que eu sempre quis pintar coisas mais realistas. Você vê que eu tentava fazer as transições suaves desde muito cedo. Eu tentei fazer essas sombrinhas, sabe, sensação de redondo, desde sempre. Eu sempre gostei muito de sombrear. Eu acho, e aí é achismo mesmo, eu preciso dar mais uma pensada sobre isso. Mas eu acho que eu sempre gostei muito de pintar, sabe? E você tem mais espaço pra pintar num estilo fora do anime. Anime é muito bonito, mas ele é um pouquinho mais gráfico do que eu gostava de fazer, eu acho. Então, eu lembro quando eu descobri Magic, quando eu descobri as artes de D&D, né? Eu fiquei muito apaixonada por aquilo. Fiquei muito tipo, caraca, alguém pintou isso, que mágico, sabe? Eu lembro, antes dessa pasta aqui, eu tive a minha obsessão com o Rei Leão. Eu pausava o vídeo, o VHS, e aí o pause do VHS só ficava por 5 minutos, então eu tinha 5 minutos pra copiar o que tava na tela. E eu aprendi a desenhar o Mufasa, aprendi a desenhar o Simba desse jeito. E foi nesses negócios de pausar e ficar olhando a imagem que eu comecei a reparar que, cara, alguém pintou esse cenário. E aí começava a me dar vontade de ir atrás de fazer esse tipo de pintura também, sabe? Então eu acho que eu sempre tive um pezinho lá, eu só não tinha as referências ainda, eu precisava descobrir as referências. Mas é uma pergunta legal, eu vou ver se eu penso mais sobre isso e discorro mais sobre isso, porque eu não sei. Eu acho que foi muito natural, sabe? Foi muito. Eu não me forcei de maneira nenhuma a passar pro realismo, só aconteceu. Eu sempre quis pintar, sabe? É isso, Fanny. É nóis. Sula, em que momento você se sentiu segura para levar seu portfólio para uma avaliação profissional? Eu não sei. Cara, olha só. É engraçado que na minha época, quando eu tava lá com meus 16, 17 anos, eu nunca pensei em portfólio. Era sempre a pasta de desenho. Que a pasta de desenho era um monte de desenho que eu fiz. E eu tive experiências muito interessantes com esse lance da pasta de desenho. Teve o lance de eu mostrar essa pasta aqui para pessoas religiosas. E o pessoal, tipo, meu Deus, coisa do demônio, tá amarrado, jogar no chão e pisar em cima. E, tipo, não gostei dessa reação. Não é o ideal. Mas a pessoa não gostava de dragão mesmo, sabe? E quando eu fui no evento em São Paulo, depois que eu tive o. Depois que eu consegui posicionar no concurso de ilustração, sempre fui com a pasta de desenho. Então, mostrar os meus desenhos nunca me causou nenhum tipo de desconforto, sabe? Sempre foi uma coisa que era. Você quer me conhecer? Tá aqui o que eu faço. Sempre foi essa parte. E nunca teve essa pressão profissional do tipo. Eu preciso me portar como o melhor artista para ser contratado. Eu nunca tive essa pressão em especial, sabe? Eu fui fazer, tipo, eu levava a pastinha, eu mostrava meu desenho para todo mundo, sabe? Então para mim sempre foi muito natural. Eu fui ter a pressão de mostrar um portfólio montado quando eu vou para BlizzCon em 2016, que eu vou apresentar o portfólio pro recrutador lá, que foi a vez que a mulher olhou pro meu portfólio e falou, é meio bosta, né? Você tem que melhorar tudo. Tenta de novo, saca? Depois você volta aí. E aí eu fui pro quarto de hotel chorar. Mas eu não tinha medo. Mas esse que é o problema. Não é que eu tinha medo, eu tinha expectativas. E essas expectativas foram quebradas. Eu me esforcei muito, achei que o esforço ia ser reconhecido de algum jeito. No review, não foi. Ela me destruiu, sabe? E aí eu fui pro quarto de hotel chorar. Não precisei mostrar o portfólio ao vivo desde então. Então eu não passei por essa experiência de novo. Mas não foi agradável, mas a gente precisa passar por ela pra gente ter uns reality checks também, sabe? Então é importante essa parte da gente tá disponível, tá de cabeça aberta e tipo, quando a gente recebe um feedback ruim desse, você não pode pegar e jogar o feedback todo fora, sabe? Dói, mas é um feedback que você precisa ouvir. São coisas que a gente precisa trabalhar. O grande lance, eu acho, que quando a gente tá com o portfólio, a gente trabalhou nele um montão, a gente tá inseguro, né? A gente quer o reconhecimento. E
esse reconhecimento vir demora. Eu tava falando sobre isso por causa desse comentário todo que tava rolando, do pessoal se comparando com os estudos, sabe? Eu até hoje não tenho tanta confiança no meu trabalho. Eu tenho clientes fixos, sabe? Mas tem algumas coisas que eu esperava que tivesse acontecido que nunca aconteceram. Então eu sempre fico me questionando se a minha habilidade tá devendo, se eu devia estar praticando mais. E a única resposta para isso é sim, porque a gente sempre tem coisa para aprender, sabe? Então eu acho que essa sensação ela meio que não passa nunca. Em contexto, os artistas que eu admiro demais sempre fizeram comentários muito parecidos com esse. Eu tava lá na CTN, que é um evento que acontece na Califórnia, e eu tava falando com a Carla Ortiz, e ela tava falando comigo de boa, e de repente atrás da gente passa o Nathan Fawkes. E a Carla Ortiz, ela é tipo uma das minhas artistas com constelação, assim. Eu sou muito fã dessa mulher. Então eu tava muito tipo, nossa, não tem. Depois que você chega no nível da Carla Ortiz, não tem pra onde subir. E ela viu o Nathan Fawkes passando, ela falou, meu Deus, é o Nathan Fawkes, deixa eu me esconder, sabe? Então, tipo, se a Carla Ortiz tem esse tipo de reação, eu acho que isso nunca vai passar. A gente sempre coloca o pessoal acima da gente, a gente sempre julga o nosso trabalho de uma forma esquisita. Isso vai entrar num papo um pouco mais profundo, filosófico, que assim, ó, um dos problemas que a gente tem é que a gente tenta colocar as pessoas numa hierarquia, e eu acho que essa hierarquia ela não existe de verdade. Então se você pega para um artista que gosta mais de realismo, ele vai colocar um artista que nem a Carla Ortiz mais em cima. Mas se você pega um cara que gosta mais de cartoon, o trabalho da Carla Ortiz é muito bom, mas ela não vai entrar em nenhum pedestal, sabe? Então essa hierarquia ela não existe de verdade. Ela sempre passa pelo nosso filtro de gosto, pelo nosso filtro de interesse, sabe? Então essa sensação que a gente tem que hierarquizar tudo, que entender exatamente onde é que a gente tá na grande escada dos artistas, ela é um pouco falsa. A gente sempre tem que praticar mais, sabe? A gente sempre tem coisa pra aprender. E isso não é um demérito. Acho que essa é a mensagem, sabe? Nós! eu posso fazer um vídeo inteiro sobre isso. Contribuindo para o que tu comentou, uma parada que eu acho muito também é que a gente sendo do sul global também se fode um pouco mais. Não por uma... Tipo assim, tá, enquanto não descobrirem que tu é do sul global, beleza. Mas depois que entendem de onde tu é... Exato. Fica um estigma pesado, assim, mesmo tu sendo pica, fica ali, mas é a brasileirinha, né? Mas então... é brasileiro, exato. Eu já tive cliente assustando comigo. Quando ele foi pagar o invoice, ele falou, ué, tu é do Brasil? Sim? Eu espero que isso não seja um problema. Então sempre tem esse problema, saca? Sim, isso sempre vai existir também. Então, enfim, se colocar na hierarquia é um negócio muito difícil. A gente sempre vai se jogar pra baixo. Não se preocupa tanto com isso, vai estudar, pronto. Nós.